você não passa. Querido, o que tem de crente aceitando essa palavra do inimigo não é pouco, não. Israel, ele vinha andando por diversos pontos. Aí encontrava um certo povo que tinha que passar na cidade daquele povo. Uns abriam o caminho com facilidade, mas outros se travavam. Aqui não, aqui você não passa. O inimigo muitas vezes tem falado isso na vida de pessoas. Nós conhecemos bem essa frase. É uma frase, não digo que seja uma frase, mas é um assunto. Você vê aquele assunto que muitas pessoas falam? Pegar o sonho, enfiar dentro da gaveta e fechar a gaveta. Muitos sonhos estão enfiados dentro de gavetas. Muitos planos de Deus para as pessoas estão enfiados dentro da gaveta e a gaveta foi fechada porque ele ouviu essa palavra aqui e aceitou. Daqui você não passa. É exatamente isso aqui que nós lemos nessas passagens bíblicas aqui. Israel, quando ele chegou em Edom, chegou na terra de Edom, olha que Edom é primo, né? São os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E quando ele quis passar por lá, Edom não deixou. Mas o Senhor também não permitiu que Israel guerreasse contra ele, se fez eles desviar do caminho. Mas outros lugares, o Senhor preparou Israel, mandou Israel se preparar para a batalha e batalhar, porque é por ali que ele tinha que passar. Aquela gaveta ali, aquele sonho ali, não estava enfiado dentro da gaveta e fechado. Ele tem caminhos, objetivos que eu e você de repente não alcançamos ainda, porque quando alguém falou, quando o inimigo falou, ou quando a situação falou, ou quando o que está ao meu redor me revelou que daqui eu não passava, eu aceitei essa palavra. Eu vejo um testemunho, por exemplo, de Maria Helena, um testemunho muito grande com relação à faculdade dela. Quem conheceu essa palavra um pouco tempo atrás, né, aquela palavra trabalhada de doméstica, hoje você está formado em quê? Pedagogia. Mas não pense que o inimigo muitas vezes chegou para ela e falou: daqui você não passa. Sim ou não? Eu estou na pós-graduação em psicopedagogia. Não, são testemunhos, queridos, que você, se você pegar, tem muita gente parada em algumas situações justamente por causa disso, porque está aceitando essa palavra aqui. A armação do inimigo para nós pararmos, quer ver? Querido, a reação, a ação de Satanás para mim, você ficar parado e travado, não é pouca, não. Ele te atrapalha, ele tenta atrapalhar, ele tenta travar o seu casamento, ele tenta atrapalhar a sua saúde física, ele tenta atrapalhar você nos seus projetos de ministério, de cântico, botando uma série de situações na sua vida. Ele pode botar desânimo em muitas coisas. Ele pode levantar uma decepção, entre muitas outras coisas. Ele pode levantar uma série de situações, porque ele não vai chegar só para você e vai falar: daqui você não passa, só e pronto. Ele não vai falar só isso, ele não faz só isso. Ele cria situações para te travar. E o inimigo tem parado muita gente também a nível financeiro. Já viu aquela pessoa que, a gente também já fala muito disso aqui, recebe uma bênção, está indo bem na igreja, de repente começa a receber uma bênção financeira, consegue comprar uma casa de praia, ou uma casa de praia e sobe. O inimigo falou para ele: eu vou te dar uma casa. Não falou para ele não. Olha, daqui ele vai passar aqui, vou dar uma casa de praia para ele vai subir da igreja. Vou dar um carro para ele, um salário bom, que ele possa fazer passeio aí todo fim de semana. Vai sumir da igreja. Não falei? Daqui ele não passa. Sabe por quê, querido? Porque a bênção de Deus, veja bem, a bênção do Senhor ela é plena. Na bênção do Senhor, acredito que tem todas as coisas que nós necessitamos, a nível de bênção financeira, saúde física. Mas a bênção financeira, ela trava muita gente. E é certo que o Senhor, que aquele que busca a Deus, aquele que se entrega ao Senhor, vai prosperar financeiramente também, eu não tenho dúvida disso. Vai prosperar. Só que depois, o que você vai fazer com aquela bênção?
É a grande questão. O inimigo já sabe disso. Então, ele já sabe dessas coisas todinhas. E prepara diversas coisas para travar o homem. Não se alcança a vitória sem luta. Alguém já viu alguém vencer? Se há vitória, porque é uma peleja. Se há vitória, porque há lutas. A gente vê o futebol, para chegar a uma vitória, há muitas batalhas a ser travadas. Em qualquer nível da vida, querido, se você vê alguém chegando lá em cima, chegou porque batalhou muito, a não ser, com exceção, os filhos dos ricos, que herdou alguma coisa. Não estou falando aqueles que batalharam, que chegaram lá, como você vê muitas pessoas aí, eles batalharam muito. O jogador de futebol, por exemplo, algumas pessoas vê o jogador de futebol como alguém que, um playboy, gastador de dinheiro, na sua maioria, se tem essa visão. Essa visão não é verdadeira, não. Você vê um jogador de futebol desse dando milhões para esse garoto chegar onde ele chegou, ele não lutou muito. Às vezes, com 16 anos, ele já trabalhou mais do que alguém que está se aposentando aí, para chegar onde chegou. Tem um garoto aí que é jogador de futebol, o Jonathan, ele está aí hoje não. Mas pergunta aí a batalha dele. Não é pequena, não. Não é pequena, porque eu sei que tem um meu irmão mais velho, chegou até dar uns treinos aí nos clubes aí também. E eu via, mas depois não teve nem só os 2 primeiros meses para ir lá na Gávea treinar no Flamengo, foi um sufoco, desistiu logo, não tinha nem como. Mas aqueles que conseguiam acordar 4 horas da manhã, aquela batalha, foi um garoto de 9 anos, 10 anos, 11 anos, descobrindo o futebol e fazer isso, os caras estão trabalhando muito. Então, quando você vê chegarem lá, porque lutou muito. Eu estou falando isso a nível de que, um exemplo que a nossa vida cristã, ela não vai ser conquistada, algumas lutas, algumas deficiências nossas, elas não vão ser vencidas, tá? Elas não vão ser vencidas sem lutas, elas não vão ser vencidas sem batalhas. Se você ver bem, para vir para a escola de profeta, digamos que haja uma batalha, o inimigo trabalha para que a pessoa realmente fique desanimada naquilo ali, não esteja aqui. Se não houver uma batalha, uma atitude, pode ter certeza que você não vai estar aqui, você vai ficar prostrado mesmo, não vai querer vir. Entende? E o ânimo que você toma nisso, tudo depende de como você está olhando o Senhor, de como você está entendendo aquela batalha, de como você prevê ou entende que é aquilo na sua vida. Nós estamos num período de carnaval, uma semana aí está mostrando os cordões saindo, esses cordões carnavalescos, e foi sexta-feira, se eu não me engano, o cordão do Bola Preta, que é bem conhecido, saiu para a rua e mais de quase 500 mil pessoas atrás, alguém falou 10 mil pessoas, foi 10 mil pessoas, porque no jornal só ali tinha quase 500 mil pessoas, num calor de 50 graus, 2 horas da tarde, 50 graus no asfalto, pode ter certeza, não estava menos que isso. Aqui em Seropédica, a gente estava com um calor doido, que dirá lá naquele asfalto cheio de prédio, e 500 mil pessoas lá, não querem nem saber. Sabe por quê? Na visão deles é aquela lá. A visão que o homem tem é que fortalece ele, a visão a ser alcançada é que fortalece ele para participar de qualquer coisa nessa vida. Eles têm a visão certa para estar ali, é claro, eles estão com a visão certa do que eles querem se divertir, a nível de carnaval, pular e se divertir. Então isso fecha dentro deles, dentro da alma deles, um espírito de fortaleza que faz com que eles superem qualquer coisa e venham para aquele lugar ali público e pronto. E vão ficar ali quantas horas forem necessárias. Sabe por que muitas vezes a igreja não consegue alcançar esses objetivos? Justamente por isso. A pessoa não fechou dentro de si ainda a natureza de ser servo do Senhor. A natureza desse Deus que ele diz crer, por isso ele não consegue alcançar todos os objetivos. Uma simples chuva faz ele ficar em casa, um calor faz ele ficar em casa. Às vezes alguém reclama dos ventiladores, a gente pode melhorar. Não estou falando que não é para a gente melhorar as coisas, mas querido, se eu tivesse o objetivo de estar lá naquele 50 graus lá pulando, eu estaria lá. Não queria nem saber,
pode ter certeza, eu, você, qualquer um de nós, se nós alcançarmos o objetivo de louvarmos a Deus e virmos para a obra dele, nós faremos isso. Se nós prepararmos um evangelismo e convocarmos toda a igreja 2 horas da tarde, tem que estar com o coração pronto e um objetivo em Deus, senão você não virá. Você não vai vir. Você vai sair pelo lado de fora ali, para onde aquele som, você vai falar assim mesmo: Deus compreende. Um calor desse, né? A gente vai ver, é para nos justificar pessoalmente, intimamente, mas a gente fala isso, bota até Deus no meio. Deus compreende. Nós faremos, entraremos numa visão, nos fecharemos numa visão onde não alcançamos o objetivo real, aquele objetivo que nos fortalece para que nada se transforme em impedimento. Nada se transforma em impedimento. Mas quando tu tem um objetivo, querido, não tem essa. Você vai vir com sol, vai vir com chuva, você vai vir, você quer atender ao Senhor.